Namastê! Olá pessoal, como vai vocês? Meu nome é Mônica Bianchi, esse aqui é o meu canal Realidade Aparente. Bom gente, hoje o tema vai ser o lado invisível e a mentalização. E algumas coisas falando sobre os símbolos arquétipos, que eu gosto muito, eu adoro os símbolos arquétipos. Em todos os vídeos que eu falo com vocês, eu explico muito sobre lei da atração, mentalização, vibração, né? Que tudo é um conjunto, tudo é um emaranhado só, né? Na vida da gente, tudo se torna mais fácil ou mais difícil, dependendo de como a gente utiliza esses níveis de assuntos que a gente sempre coloca aqui no YouTube, né? A mentalização é quando a gente quer uma coisa, a gente deseja uma coisa, então a gente começa a fazer realmente como se fosse uma novela, né? A novela da sua vida, né? Eu quero ter, eu vou falar como Hélio Couto, né? Eu quero ter um carro, uma moto, um apartamento, uma casa. Então isso se torna uma mentalização. E através dessa mentalização é que se vê a nossa vibração, né? Que a gente consegue usar a nossa vibração para a gente conseguir e realizar todos os nossos desejos, né? Seja ele qual for, um desejo bobo ou um desejo muito grande, ele vai ser resolvido e vai ser colocado. Quando a gente começa a pensar, a gente está usando o nosso lado invisível. Eu penso, logo acontece. Dependendo desse logo, gente, depende de você. Porque se você tiver numa vibração totalmente negativa, indo de encontra o seu desejo, com certeza você não vai conseguir ter esse desejo de uma forma mais rápida, de uma forma mais leve, de uma forma mais sutil. Por quê? Porque a mentalização, ela trabalha muito em cima das nossas emoções. Quando eu amo aquilo que eu vou possuir, então aquilo funciona rápido ou devagar, né? Eu vou dar um exemplo aqui bobo, né? Eu quero comprar, deixa eu ver, uma coisa no supermercado, que eu estou muito afim e faz tempo que aquilo no mercado não aparece. Então eu começo a mentalizar que quando eu for para o mercado, aquilo vai estar lá para eu poder possuir, trazer para minha casa e me satisfazer. Como já aconteceu, né? No começo, quando eu queria testar a mentalização, quando eu queria testar a minha vibração, eu começava com pequenas coisas, que é o correto a gente começar com pequenas coisas, por quê? Porque as pequenas coisas vai te trazendo mais confiança, mais autoconfiança. Porque se você começar a mentalizar um carro, uma casa, uma coisa muito grande, não é que você não vai ter, que você vai ter, sim. Você desejou, você vai ter. É porque assim, quando a gente está com muitas coisas, muitas crenças limitantes, então essas crenças limitantes sempre vai atrapalhar para essas coisas maiores. Deu para entender? Não é que você não vai conseguir, é que você vai demorar um pouco mais até você se autoconhecer. Quando você se autoconhecer, aí sim, realmente você vai conseguir tudo que você quer. Como eu já disse para vocês aqui no canal, eu sou numeróloga, né? Eu trabalho com a numerologia. Adoro, amo. Por quê? Porque quando eu comecei com um livro, né? O Poder Subconsciente. Amo esse livro, que é do Dr. Joseph Murphy. Foi onde tudo começou. De todos os meus pensamentos, minha carreira começou através desse livro. Depois veio para que é o Poder Subconsciente, né? E depois veio a Física Quântica e a Numerologia, que fechou praticamente quase o quadro, que ainda não, porque ainda tem muita coisa para aprender, para poder passar para vocês. E eu me sinto muito grata e muito feliz para poder passar esse conhecimento para vocês. Porque Jesus Cristo já dizia para a gente, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, tudo que eu aprendo, eu tenho vontade, eu sinto desejo de passar para vocês passarem por essa mesma felicidade e gratidão que eu tenho hoje. Então, gente, quando a gente se autoconhece, né, a gente consegue conhecer o outro, a gente consegue conhecer nosso ambiente, a gente consegue entender por que as pessoas fazem o que faz, a gente consegue entender por que é que as pessoas são felizes, por que são tristes, por que tem, por que não tem. Porque tudo vem da nossa vibração, tudo vem do nosso desejo, tudo vem da nossa vontade, dependendo de como você usa a sua vontade e seu desejo. Quer ver um desejo que a gente usa muito, que a gente consegue, dependendo de como você está dentro, né, a negatividade ou não, mais rápido, por exemplo, quando um filho da gente está doente, né, a gente começa a sentir aquele amor, aquele desejo de ver o nosso filho saudável,
contente, brincando, feliz. Então a gente consegue ter remédios, né, para poder dar para o nosso filho ficar bem. Mas por quê? Aquele desejo de amor, de gratidão, brota de dentro de você. Aquela vontade, aquela força. A mesma coisa serve para tudo que você tem. Tudo que você tem na sua casa foi um desejo seu. Veio do invisível, lembra? Que é a sua mentalização, que você concretizou aqui. Você co-criou através da sua mentalização, que se tornou uma vibração. Eu atraí. Por que eu atraí aquilo? Porque nós somos energia. E toda energia, ela atrai, positivo ou negativo, mas atrai. Então, a mentalização, ela trabalha junto com a vibração. Ela é praticamente a vibração porque tudo se atrai. Porque tudo está vivo, nada está parado, tudo se move. Cada um tem a sua vibração, cada uma tem a sua frequência, né? E a sua frequência do seu pensamento, com a sua vontade, o seu desejo, com a sua emoção, você vai realizar ele, seja positivo ou negativo, gente. Porque o negativo acaba funcionando muito mais do que o positivo, como eu sempre explico aqui no meu canal. Por quê? Por conta das nossas crenças limitantes, que se tornaram nossos paradigmas e foi realizado. Quando eu começo a pensar em coisas ruins, se eu tiver dentro do meu subconsciente mágoa, tristeza, rancor, raiva, isso vai ser realizado aqui no meu visível. O que está funcionando? O meu invisível. O meu invisível, que são os meus pensamentos, vão se concretizar com as minhas emoções negativas. Então, por isso que a gente não consegue realizar nossos desejos que a gente quer rápido. Por quê? Porque o invisível está fazendo parte do visível. E muita gente não presta atenção nisso. Muita gente acha que é o acaso, ou que tem que acontecer. Ah, tá doente porque tá velho, porque é velho. Doença não tem nada a ver, gente, com o que tem que ser. Porque muita gente fala que a doença, não, tem que acontecer. Não, doença não tem que acontecer. Ela acontece porque a sua vibração está negativa. Tudo que eu penso ruim afeta um órgão meu, né? Afeta meu coração, afeta meu rins, afeta meu pulmão. Todo meu pensamento negativo vai descer pela minha corrente sanguínea, se transforma, ele vem como um hormônio, se desce pela a minha corrente sanguínea e realiza no meu corpo. Então, a doença em si, ela é um aviso para mostrar para sua mente que você está doente. Eu não estou dizendo em questão da doença, eu digo doente psicologicamente. Por quê? Eu devo ter alguma mágoa guardada, eu devo ter alguma dor, algum rancor, alguma raiva de alguém, de um vizinho, de um filho, de um parente, de uma mãe, de um pai. Eu sofri isso durante muitos anos. Enquanto eu não me autodescobri que eu tinha uma raiva muito grande por um parente que eu tinha na minha família, eu tinha muitas dores de cabeça, gente. Eu tinha muita enxaqueca. Então, quando eu comecei a me conhecer, foi quando eu comecei a entender de onde vinha a minha enxaqueca. A minha enxaqueca era 2, 3 vezes por mês e não era aquela enxaqueca boba, era aquela enxaqueca que me derrubava, me botava na cama. E as pessoas começaram a dizer, Mônica, vai para um neuro, talvez você esteja com um problema na cabeça, que você está com uma doença ruim. Então, a gente começa a cocriar. Realmente, isso é pensamentos negativos, que se tornam um desejo, que é um medo. O medo de ficar doente é o que faz a pessoa ficar doente, né? Faz você acontecer, não que as bactérias não existem, existe, gente. A doença existe, mas ela só é cocriada quando eu permito ela ser cocriada. Quando eu uso os meus sentimentos negativos, quando eu uso os meus pensamentos negativos, aí sim a doença aparece no meu corpo, que ela é um aviso para que, opa, para. Ou você para de ter esses pensamentos, essas emoções, ou você vai sofrer no corpo. Essa é a diferença de quando a gente não acredita no invisível, só acredita no visível, porque o visível só aparece quando o invisível começa a funcionar no seu subconsciente. E tudo que está guardado dentro do seu subconsciente, pessoal, vai ser botado para fora por você mesmo. Seja pelos símbolos arquétipos, seja pelos seus pensamentos, seja por tudo. Porque o símbolo arquétipo não é só uma imagem. O símbolo arquétipo é audição, visão, paladar, tato. É tudo. Quando você tem um quadro, ele te influencia. Eu estava até falando com uma amiga minha que eu achei muito interessante e vou colocar isso aqui no canal. A gente estava falando sobre tatuagem. Tatuagem é bonito, claro, é uma coisa legal. Mas
tem que ter muito cuidado no que você tatua em você. Você tem que ter muito cuidado no que você coloca no seu corpo. Por quê? É uma imagem. E essa imagem, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma caveira. A caveira, ela tem um lado muito negativo, mas também tem um lado positivo, dependendo de como você está no seu invisível. Se eu estiver no meu invisível, feliz, realizada com a família, realizada com o meu dinheiro, realizada com os filhos, eu quero falar realizada, gente, é de bem com a vida, é feliz por estar aqui, é feliz por estar com a minha família. Então a caveira vai te mostrar o quê? Transformação de um novo ciclo da sua vida, uma mudança na sua vida. Mas se você estiver em depressão, triste, rancorosa, com mágoa, com raiva, ela vai te mostrar o seu lado terror dela, que é tristeza, mágoa, morte, doença. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente coloca no nosso corpo. Não é que seja errado, é que a gente tem que ver como é que eu estou dentro para que eu não possa vivenciar aqui fora. Porque tudo que está dentro vai ser colocado para fora, seja na doença ou seja na saúde, mas vai ser colocado. Né? Doenças não existe só do corpo, existe a doença mental, que é a doença que a gente começa a colocar as mágoas, raivas, tristezas para fora e acontece, gente, acontece, eu começo a vibracionar. A lei da atração é justamente essa, eu vibracionar aquilo que eu quero ou que eu não quero. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente faz, no que a gente tem. Às vezes você tem um quadro, você tem uma... Por exemplo, eu tenho um símbolo arquétipo aqui maravilhoso, que é essa minha planta, né? Ela é um símbolo arquétipo maravilhoso. Ela me traz muita prosperidade, ela me traz muita alegria, ela me traz muita energia, energias positivas, tanto que ela é linda. Eu ganhei ela do meu pai, né? Antes de falecer, meu pai deu ela para mim, e é um símbolo arquétipo para mim maravilhoso. Mas se eu tiver, gente, doente mentalmente, as plantas não desenvolvem, elas não crescem. Eu acho que alguém aí deve estar se identificando com isso, porque isso aconteceu comigo. Quando eu estava com mágoa, com raiva, na época da enxaqueca, lembra? Então as plantas, eu ganhava as plantas até de umas clientes minhas, de umas amigas minhas, e morria. E não era porque eu não estava cuidando dela, era porque dentro estava negativo, dentro estava doente. Então as plantas, elas sentem, porque elas também são vivas, elas são átomos. Então os átomos passam energia para a gente e a gente reflete aqui fora a negatividade que a gente tem dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado no invisível. Mas para a gente ter cuidado no invisível, a gente tem que se autoconhecer. Enquanto eu não me conheço, eu não conheço a minha vida aqui fora. E eu acabo fazendo o que os outros fazem, seguindo o que os outros fazem. Ah, tá ruim, tá ruim. Ah, tá bom, tá bom. Não, não é assim. A gente tem uma missão que é mudar a nossa vida, mudar nossos pensamentos para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ter tudo o que a gente quer. Nós viemos para quê? Para ter tudo em abundância. Foi o que Jesus Cristo disse. E a gente acaba ficando na escassez. Por que na escassez? Pensamentos, sentimentos, emoções. Que fica tudo num emaranhado só e desenvolve a negatividade que eu tenho dentro. A mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, o ciúmes, o rancor, é tudo que nós todos temos, gente. E como a gente, quando criança, é programado a acreditar em tudo que só é concreto, é aí que a gente sofre. Porque o invisível é que está fazendo o visível. A mentalização, que é o nosso invisível, está fazendo o nosso visível. Então, quando a gente aprende isso, a gente consegue levar o nosso invisível para o positivo. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a colocar o invisível para o meu positivo, que é os meus desejos de tudo que eu quero ter. Eu quero ter uma boa faculdade, eu quero ter dinheiro para faculdade, eu quero ter uma boa família. Isso é o invisível trabalhando, é a sua mentalização, junto com as suas emoções, que está no seu coração, e vai realizar aqui na Terra. Fácil? Não. Difícil? Também não. Basta querer. A gente tem que ter vontade, força de vontade para aprender e se conhecer, se autoconhecer. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse desculpa, desse vídeo e tenha tido um bom proveito para vocês. Brigadão. Tchau, tchau.